Olá amigos, bom dia a todos. Hoje nós vamos tratar do processo de quantificação da armadura numa peça de concreto armado. Nós vamos ver como se interpreta o detalhamento executivo da peça de concreto armado e como a gente faz a quantificação do aço necessário para a confecção da peça. Vamos a um exemplo para uma melhor compreensão. Nosso tema de hoje é estrutura de concreto armado. Nós vamos desenvolver aqui procedimentos de interpretação e quantificação da armadura. A armadura de concreto armado, a gente usa o aço da categoria CA, CA25, CA50, CA60. CA significando concreto armado. Diferentemente de CP, que é o aço que a gente emprega nas peças de concreto protendido. Lembrando que na armadura do concreto armado, o aço só é solicitado durante a colocação em serviço a partir do descimbramento da estrutura. Enquanto no concreto protendido, você antes de descimbrar ou antes de você até mesmo moldar a peça, o aço CP ele é tracionado para conferir melhores condições de trabalho para o concreto que tem um excelente desempenho no esforço de compressão ou na resistência a esse esforço. A armadura sendo tracionada no concreto protendido fará com que o concreto seja comprimido e, desse modo, ampliando a zona de compressão na seção transversal do concreto. Então, hoje nós vamos discutir aqui aspectos da nomenclatura, como a gente interpreta e como a gente faz o levantamento, a quantificação do aço necessário no processo de orçamentação. Esta é uma etapa importante e que antecede a formação do preço. Para você levantar o custo unitário, você tem que, claro, ter as quantidades bem aferidas. Tipicamente, nós temos a armadura com o aço CA, como frisamos. Essa é dita armadura passiva, né? Ao contrário do que acontece no concreto protendido, em que a armadura é dita ativa, né? Então, até para a gente não confundir, CA remete a concreto armado, CP a concreto protendido, na categorização do aço. Mas quando a gente usa o aço CA é porque aquela armadura vai ser uma armadura passiva. Por outro lado, quando a gente usa CP, aquela armadura vai ser ativa no concreto protendido. Aqui a gente destaca basicamente dois tipos de atuação do aço. O aço pode ser da mesma classificação, da mesma categoria, mas conforme ele se disponha na peça de concreto armado, ele pode estar assumindo missões diferentes. Neste caso da viga, nós destacamos aqui uma peça de concreto armado, uma peça linear, uma viga. Nós temos a armadura longitudinal. Esta aqui é uma armadura longitudinal porque, evidentemente, se desenvolve, se dispõe na extensão maior da peça. Por outro lado, aqui nós temos uma armadura transversal. Então, essa armadura que se dispõe ao longo da peça, a gente diz que é uma armadura longitudinal, enquanto esta ela é colocada de maneira distribuída, espaçada ao longo da extensão da peça, a gente chama de armadura transversal, no caso aqui o estribo. Vamos avançar um pouco mais, mostrando aqui em diferentes tonalidades, em diferentes cores, e essa distinção de cores eu coloquei em razão do diâmetro. O diâmetro da peça, eu tenho aqui três cores. Por que tenho três diâmetros diferentes? Tenho o aço, tudo aqui é aço CA, de diâmetro 10 milímetros, de diâmetro 6,3 milímetros e de diâmetro 5 milímetros. Tenho aqui uma numeração, a nomenclatura do aço dentro da peça. Ele tem uma série de elementos informados, começando aqui pela numeração N1, aqui N2, vamos buscar N3, N4, N5. Então temos de N1 até N5. O que
essa nomenclatura me traz? N1, 2 diâmetro de 10, 4,84. 2 diâmetro de 10 significa que são duas peças de aço, o diâmetro é 10 milímetros e a extensão total dessa peça de aço é 4,84 aqui em metro. Eu tenho uma dobragem, eu tenho um ferro dobrado, essa ponta dobrada é de 14 centímetros e na outra direção 470 centímetros, totalizando 484 centímetros ou 4,84 metros. Aqui é N2. N2 tem as mesmas características de N1, mas na formatação do desenho, porque a viragem é para o outro lado, a virada do aço, que a gente muitas vezes até costuma chamar de ferro, mas há uma distinção entre ferro e aço. O ferro é um produto da hematita. Já o aço é uma liga, é uma associação, é uma liga metálica de ferro, carbono, podendo ter outros aditivos. E normalmente tem para conferir melhores condições de trabalhabilidade e resistência. Mas se a gente observar bem, N2 é muito parecido com N1, só que a virada do ferro é para o outro lado. São dois ferros de 10 milímetros, com extensão total de 4,84 metros, sendo 470 centímetros, mais uma ponta virada de 14 centímetros. Vamos buscar N3. N3 também faz parte da armadura longitudinal. Aqui a extensão é de 3,2 metros, não há virada, não há dobra. Também estou empregando ferro de 10 milímetros, são 3 ferros de 10 milímetros. Este ferro agora de número 4, N4, numa extensão de 9,20 metros, são 2 elementos de 5 milímetros, 2 diâmetro 5 milímetros. Esta armadura, particularmente, ela tem uma função estrutural secundária. Tem uma importância, sim, é necessário que ela esteja aí, mas ela não exerce uma resistência a esforços internos. Ela serve fundamentalmente para prover as condições de porta-estribo. Estribo, a armadura transversal, esta aqui que recebe N5, né, a nomenclatura N5. Essa armadura transversal precisa ser apoiada nas 4 extremidades e aqui na parte superior a gente precisa prover porta-estribo. A armadura N5, nomenclatura N5, ela é confeccionada com ferro de diâmetro 3,3 milímetros. A sua extensão desenvolvida é de 1,32 metro. Como é que eu chego a esse 1,32 metro? A viga finalizada, a viga de concreto, tem uma seção transversal de 20 centímetros por 50 centímetros. Eu tenho que garantir a armadura com o seu cobrimento. E esse cobrimento, ele é função do tipo de peça, do concreto que esteja sendo empregado, armado ou protendido, aqui é armado, e depende também, sobretudo, depende da classe de agressividade ambiental. Quanto maior o grau de agressividade desse ambiente em que a peça é moldada e ao qual essa peça é submetida, o cobrimento se torna maior. Quanto maior o grau de agressividade, maior o cobrimento para garantir a passivação da armadura. A armadura 10 passivada, ou a armadura 10 protegida, ela se torna vulnerável à deterioração ao longo da vida útil da nossa estrutura. Então aqui eu tenho 50, dando uma cobertura ou um cobrimento de 2,5 centímetros para cada lado. Eu tenho 45 centímetros de altura para o estribo. Aqui eu tenho 20, dando um cobrimento de 2,5 centímetros para cada lado. Eu tenho 15. 45 mais 15 mais 45 mais 15, eu vou ter ali 1,20 metro. O restante, o que falta aqui é a dobra, consome mais alguns centímetros e a gente coloca 6 centímetros mais 6 centímetros, 12 centímetros, que somado a 120 centímetros, chega aí a 1,32 metros ou 132 centímetros. Essa é a apresentação
básica da viga, com a sua armadura devidamente detalhada. Eu tenho aqui N1, foi destacada aqui da peça, N2, N3, N4 e N5. Aqui é a mesma viga, só para a gente organizar o entendimento. A armadura N1, ela tem 10 milímetros de diâmetro, tem uma extensão total desenvolvida de 4,84 metros e, na verdade, são duas peças de 10 milímetros. N2, ele é idêntico a N1, sendo que a ponta virada é para o outro lado oposto. N3, também integrante da armadura longitudinal, 3,20 metros. N4, como vimos, é o porta-estribo, função estrutural secundária. E N5 é a nossa armadura transversal, o estribo, de diâmetro 6,3. Nós temos três diâmetros diferentes: 10 milímetros, 6,3 milímetros, 5 milímetros. Agora vamos fazer a quantificação. 10 milímetros nós temos N1, temos N2 e N3. N1 são duas peças, cada uma com 4,84 metros. N2 também são duas peças, cada uma com 4,84 metros. E N3, note que N3 são três peças, cada uma de 3,20. Se eu opero essa conta aqui, eu vou encontrar 28,96 metros de 10 milímetros. N4, 5 milímetros, são duas peças, cada uma de 9 metros e 20 centímetros. Multiplicando aqui, 2 vezes 9, 20, nós encontramos 18,4 metros. E para N5, note que cada peça de estribo tem um comprimento desenvolvido de 1,32 metro. Mas eu tenho dois vãos nesta viga. Neste primeiro vão, que por sinal é de mesmo tamanho que o segundo vão, neste primeiro vão eu preciso de 27, note que a nomenclatura é N5, 27 de diâmetro 6,3 a cada 15 centímetros. O estribo tem um comprimento desenvolvido de 1,32 metros. São 27 estribos porque a extensão do vão requer, com espaçamento de 15 centímetros entre um estribo e outro, 27 peças de armadura transversal. Vou precisar dispor de 27 peças da armadura transversal neste primeiro vão, assim também no segundo vão vou precisar de 27 peças. Como é que a gente quantifica esse número? Como é que a gente faz esse levantamento? Por que 27? É a extensão do vão dividido pelo espaçamento. Espaçamento aqui, 15 centímetros. A cada 15 centímetros eu posiciono um estribo. A gente arredonda sempre para o primeiro inteiro acima. Se você faz o cálculo e obtém um número quebrado, decimal, você arredonda para o primeiro número inteiro superior. Então contemplamos aqui a armadura de 10 milímetros, N1, N2 e N3, contemplamos N4 e agora a armadura transversal confeccionada com aço CA50 de diâmetro 6,3. São 27 estribos neste primeiro vão, mais 27 estribos nesse segundo vão. Cada estribo com comprimento desenvolvido de 1,32. Isso vai corresponder a um total de 71,28 metros. Agora, nós precisamos traduzir este quantitativo. Nós temos em comprimento de aço, conforme o seu diâmetro, conforme a sua categoria, mas quando da aquisição do aço, nós adquirimos em termos de massa, quilograma. Eu preciso converter de comprimento para massa. Então comecemos aqui pelo de 10 milímetros. Totalizamos 28,96 metros. Vou multiplicar pelo valor da densidade linear ou da massa específica por unidade de comprimento. Massa específica linear. Vou multiplicar
cada comprimento, aqui mantive vermelho para sinalizar de 10 milímetros, azul para sinalizar o de 5 milímetros e amarelo para o de 6,3 milímetros. A massa específica linear do aço de diâmetro 10 milímetros é de 0,62. 0,62 kg por cada metro. Se eu multiplico essa densidade linear pelo comprimento, eu obtenho em massa o valor 17,96 kg. 17,96 kg é a massa de aço que eu vou adquirir para compor N1, N2 e N3. Agora o porta-estribo, feito com o aço de diâmetro 5 milímetros, tem uma densidade linear de 0,15 kg por metro, multiplicando 18,4 por 0,15, eu obtenho 2,76 kg. E, finalmente, para o aço CA50 de diâmetro 6,3, a densidade linear é 0,25 e a massa de 17,82. Então, uma viga dessa aqui, para ser armada, para ser executada, precisa de 17,96 kg de aço de diâmetro 10, 2,76 kg de aço de diâmetro 5, 17,82 kg de aço de diâmetro 6,3. Lembrando que nós não estamos considerando as perdas. No momento da aquisição, você tem que reconhecer essas perdas, porque o aço, ele às vezes é adquirido em vergalhão de 12 metros. Então, se você não utiliza integralmente esse vergalhão, você vai ter perdas. Se você adquire, isso acontece tipicamente com o aço de menor diâmetro, se você adquire em rolo, o aproveitamento é melhor, você não vai ter essas perdas periféricas do vergalhão. Mas enfim, aqui sem considerar as perdas, nós temos as massas dos diferentes aços, diferentes diâmetros. É isso. Por hoje é só. Forte abraço, fique com Deus. Este é o nosso vídeo. Convido a todos que se inscrevam no nosso canal, chamem os amigos, deem um like, coloquem os comentários, que isso contribui para o aprimoramento do trabalho.